As pessoas falam muito de um socialista de iPhone, mas hoje eu gostaria de pensar em um outro termo, que seria então um capitalista sem iPhone. O que aconteceu, querido? A meritocracia não te acolheu? Hoje eu gostaria de pensar sobre um termo que é muito disseminado chamado marxismo cultural. A ideia de um perigo vermelho. Vários países pós-revolução russa de 1917 tinham esse medo de que dentro do próprio país poderiam emergir uma grande revolução socialista, coisa que nunca chegou nem perto de acontecer no Brasil. Deixamos isso claro. O plano Cohen, na verdade, é um bode expiatório, foi um pretexto para legitimar aventuras autoritárias, coisas que não só aconteceu na era Vargas, como em 64 também, etc. etc. Esse papo e esse fantasma já é bem conhecido por aqui. Mas resumidamente, Marx ele é um sociólogo que vai acreditar que tanto a cultura quanto a economia estão totalmente interligados e, portanto, ele estuda a respeito das relações de poder, as relações de dominância, sendo, portanto, o capitalismo o maior sistema opressor que existiria, então crítico do próprio sistema, o que faz com que algumas pessoas fiquem revoltados e, portanto, eles vão acreditar no chamado marxismo cultural. A ideia de que esse Marx, ele fez alguns discípulos, entre eles eu, porque sou um professor e faço parte desse plano maligno. Nosso objetivo é, portanto, disseminar na cultura os valores da escola de Frankfurt para que nós possamos, então, através do teatro, através da mídia, através da escola e com todos os órgãos possíveis, para enfim acabar com a família, com o ocidente, instaurar os nossos valores, sexo, drogas e rock and roll. Não suficiente, também iniciamos os movimentos sociais, e eles existem unicamente e exclusivamente também para separar a humanidade entre brancos e negros, homens e mulheres, gays e não gays e acabar com o cristianismo. E se você não entendeu até agora o deboche, eu quero deixar claro pra você que essa é uma ideia muito velha, ela não é recente. Na verdade, o Hitler já falava no Minha Luta a respeito de um bolchevismo cultural, usando a mesma estrutura argumentativa, a mesma ideia conspiratória, e usando alguns textos completamente descontextualizados, é claro, como falácia, para então reivindicar a autoridade do autor e então tentar legitimar esse tipo de argumento. Entretanto, se a gente analisar o nosso tecido social brasileiro, a gente não vai encontrar nenhuma foice em departamentos públicos, como encontramos crucifixos, e não vamos encontrar também nenhum tipo de isenção ou perdão de dívidas, impostos e etc., como a gente também percebe. Então seria aqui uma espécie de crentismo cultural? Eu tô provocando, é claro. O que eu quero propor nesse vídeo é pensar sobre o próprio discurso de alienação que é usado. As pessoas usam, portanto, a ideia da alienação para alienar. Isso não é novidade, hoje se fala muito trabalhe enquanto eles dormem. E não é só isso, desde a Revolução Industrial, quando a gente tem a substituição da manufatura para a maquinofatura, é atualizado também os mecanismos de dominação. E agora se encontra de uma maneira muito mais dócil, muito mais gentil, mas ainda cumpre a sua finalidade. Se antes a gente tinha o psicopata com um avental cheio de sangue, com a máscara te esfaqueando, hoje nós temos a menininha de vestido rosa, gentil, dócil, te esfaqueando, ainda cumprindo a mesma finalidade. Portanto, existe uma cultura indissociável com a nossa que nos estimula ao consumo, à produção o tempo todo, e se você parar para pensar em qualquer coisa que você compre, em qualquer vídeo que você assista, em qualquer roupa que você use, há o tempo todo propagandas e somos como se fosse outdoors ambulantes. E se comprar é um valor essencial, é necessário nós entendermos que comprar é um ato político também, é um recado que estamos dando o tempo todo pro próprio mercado. E não me entenda mal, eu não tô aqui pra cagar regra, você compra o que você quiser, mas quero refletir a respeito de uma fala do próprio Mujica, eterno e saudoso presidente uruguaio, que dizia que comprar é um ato político porque você compra com tempo de vida. Não se engane, você não tá pagando com dinheiro, mas você está pagando com o tempo que você demorou para conseguir conquistar aquele dinheiro. Logo, é um ato político muito poderoso e deve ser feito de maneira consciente. Portanto, essa lógica de estímulo capitalista o tempo todo escancara na nossa cara uma espécie de capitalismo cultural. E eu acho que você me entendeu que eu não quero falar especificamente do que é marxismo cultural, do que é crentismo cultural ou do que seria um capitalismo cultural. Na verdade, a ideia é falar do próprio culturalismo cultural. A ideia de sempre pensar
que é um grande inimigo, responsável por todas as nossas mazelas e, portanto, nós podemos então disseminar as maiores barbaridades possíveis para a classe trabalhadora. Não tem como você estudar sociologia sem passar por Marx, assim como não tem como você estudar matemática sem estudar Pitágoras. Portanto, mesmo sabendo que a esquerda comunica muito mal esses valores, é importante nós entendermos o óbvio. Não há aqui nenhuma tentativa sorrateira de fazer um grande plano maligno. Na verdade, o que eu quero passar nesse vídeo é que as classes dominantes tremam diante de nós e que os operários entendam que não tem nada a perder a não ser os seus grilhões e que os trabalhadores do mundo todo, une-vos. Mas eu não tô dando ideia. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo e seja sempre convidado a assistir outros vídeos. Curta, comenta, compartilha, como é o nosso protocolo aqui. Então um grande abraço e até a próxima. Ah, e poder ao povo.